Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, A Bíblia diz que um dos sinais do amaldiçoado é que ele não vê o bem quando vem. O bem vem, mas ele não vê. Quanto ao homem abençoado, não quer dizer que não exista mal na sua vida, mas ele não vê o mal quando vem. Ele vê as bênçãos. hoje com o pastor Joseph Prince. Existe uma linda história na Bíblia que fala sobre o povo de Israel. A história de Israel é muito interessante. Deus disse para eles muitas vezes para não cometerem a idolatria. Eles haviam cometido muitos pecados, mas a idolatria é adorar outros deuses. Eles cometeram muitos pecados, mas sempre ofereceram a oferta pela culpa. Assim, de certa forma, a oferta cobria o pecado deles, ok? Mas existia um pecado que não tinha cobertura. Por quê? Porque no momento que cometesse o pecado da idolatria, trocando de Deus, não podia oferecer oferta pela culpa. Seus pecados ficavam expostos, por isso Deus mandou muitos profetas e eles mataram alguns. Por várias vezes Deus mandou se arrepender e finalmente Deus disse, agora basta, ok? Todos os planos que eu tenho para com Jerusalém, a cidade de vocês, será suspenso por um tempo. E vocês serão cativos. Se vocês querem ser como o mundo, vão para o mundo. E se tornaram cativos da Babilônia. Jeremias profetizou que eles ficariam cativos por 70 anos. Nesse tempo, você encontra a história de Esther, encontra a história de Daniel, durante esse tempo de cativeiro. Assim, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio e os levou cativos. E eles ficaram lá por 70 anos. Depois, o reino babilônico foi subjugado pelos medo-persas. Então, um rei chamado Ciro veio e o seu nome é mencionado na Bíblia antes de ele nascer. Foi profetizado, bem antes do seu nascimento, que ele seria um servo de Deus, mas ele foi o rei da Pérsia. A propósito, muitos eruditos creem que ele era o filho de Esther e Assuero. Dessa forma, obviamente seria o seu filho que o sucederia. Esse era o império dos Medo-Persas. E quando ele assumiu o reinado, ele deu aos judeus o direito de voltar para a sua terra. A oportunidade de voltarem para a sua terra, para o seu país, Israel, para a cidade de Jerusalém, mas não só isso. Ele os ordenou que reconstruísse o templo. Amém? Aqui temos a história dos remanescentes. Nem todos voltaram, alguns ficaram lá, mas o remanescente voltou. Não eram muitos, mas alguns voltaram. Sob a liderança de 2 homens, e o nome deles era Zorobabel e Josué. Josué era o sumo sacerdote. Para onde o sumo sacerdote fosse, a nação ia, certo? E Zorobabel era o governador. Zorobabel é interessante, ele vem da linhagem de Davi e Salomão. Era para ele ser o rei, mas ele era um príncipe coroado. Mas como existia uma maldição, não vou falar muito sobre a maldição, porque tomaria muito tempo. Havia uma maldição sobre o rei Joaquim, e por isso seus descendentes eram amaldiçoados. Jesus escapou dessa maldição porque a sua linhagem, por parte de mãe, não procedeu da linhagem de Joaquim, mas de Davi, através do seu filho Natã. Não se preocupe com isso. Eu disse isso, se você quiser estudar, você pode estudar depois. Lembre-se disso da próxima vez que você celebrar o Natal. Lembre-se que a maldição não atingiu Maria. Não a atingiu. De qualquer forma, isso é lindo, mas o fato é esse. Em função da maldição, não houve mais rei procedente de Judá. Apesar de Zorobabel ter sangue real, ele veio como príncipe e ele servia somente como governador. Mas juntos, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel formavam um sacerdócio real. Aqui vemos um tipo do governo de Melquisedeque. Eles começaram a trabalhar, eles não tinham recursos, tinham acabado de voltar do cativeiro e começaram a construir. Começaram a reconstruir 2 anos depois de retornarem. Mas subitamente chegaram inimigos, os samaritanos. E os samaritanos não eram o povo de Deus, eles eram um povo que adorava ídolos
Era um povo que dizia ser de Deus, mas na verdade adoravam ídolos. E eles vieram e ameaçaram a Zorobabel e Josué. E, de fato, o que aconteceu, a Bíblia diz, foi que ambos temeram e o trabalho parou. E então, um decreto veio da Pérsia, agora era o novo rei, e ele disse, para a construção, porque os samaritanos escreveram para esse rei. Tudo estava contra eles. Não havia suprimentos, eles não tinham favor, eles tinham medo, estavam deprimidos. O povo deixou a construção do templo e eles foram construir suas próprias casas. Você sabe por quanto tempo o trabalho parou? Por 15 anos. Pelo período de 15 anos. Parou por todos esses anos. E então, após 15 anos, Deus levantou 2 jovens profetas chamados Ageu e Zacarias. Os eruditos dizem que eles tinham provavelmente cerca de 20 anos, talvez até 18 ou 19. Eram profetas muito jovens, Zacarias e Ageu. Os mensageiros da graça são jovens e eles permanecem jovens. Glória a Deus. Assim, Zacarias e Ageu eram contemporâneos, eles profetizaram para o líder Zorobabel, profetizaram para o sumo sacerdote Josué, profetizaram. E especialmente Zacarias viu algo no espírito. Veja, Ageu repreendia o povo dizendo, o que é isso? A casa de Deus está abandonada por 15 anos e vocês estão trabalhando na casa de vocês, nos negócios de vocês, vocês só cuidam de vocês mesmos, vocês não cuidam da casa de Deus. Por deixarem a casa de Deus, vocês serão negligenciados. Vocês ganham dinheiro e colocam em sacos furados, nunca têm o suficiente. Quando comem, não se satisfazem. Quando bebem, não se sentem satisfeitos. Por que assim? Porque vocês pensam somente em vocês mesmos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Mas as pessoas que eu conheço em Singapura, e são muitas pessoas que construíram um lugar onde o povo de Deus pode se reunir. É incrível como eles priorizam a casa de Deus. Amém. E como um pastor, eu cobiço essa igreja. Espera aí, eu sou pastor dessa congregação? Aleluia, glória a Deus. E eu sou abençoado por isso. Amém. Se eu fosse um pastor, olhando de fora essa congregação, eu diria, uau, eu cobiço essa igreja, eu cobiço essa igreja. Mas não fica bem para mim dizer isso. Eu realmente aprecio essa igreja. As pessoas dizem, em 24 horas eles levantaram todo esse dinheiro, mas não é bem assim, amigo. Isso aconteceu em 24 horas, mas levou anos de ensinamento da graça. Se não houver ensino, isso não vai acontecer com a sua igreja. Amém? Deus levantou esses 2 jovens profetas, Zacarias e Ageu. Ageu disse, venham, priorizem a casa de Deus. Mas qual foi a mensagem de Zacarias? Zacarias, certo? Zacarias teve uma visão do que estava acontecendo com esses 2 líderes. Em Zacarias 3, lemos assim, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia diz o anjo do Senhor, no Antigo Testamento se refere a Jesus Cristo pré-encarnado, antes de ele nascer em Belém, ok? Você me acompanha? E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Satanás estava se opondo a Josué, o sumo sacerdote. Ok, assim, Zacarias, através de uma visão, viu que Josué estava se sentindo condenado. Satanás estava se opondo a ele. Verso 3... Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Ele se sentia sujo, tinha roupas imundas. Então, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué, o sumo sacerdote, Deus diz, eis, quero destacar o que Deus disse, eis, que tenho feito com que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Você está vendo? Nos 15 anos que eles pensavam que as autoridades da Pérsia tinham parado o trabalho,
Pensavam que eram os samaritanos. Ah, se os samaritanos não estivessem aqui. Colocavam a culpa em todas essas coisas, esses fatores externos, quando, na verdade, os líderes se sentiam condenados. Lembre-se que quando você se sente condenado, o favor não pode fluir. Condenação significa que você está não debaixo da graça, mas debaixo da lei. E a lei produz condenação. Você entende por que eu quero você livre da condenação? Você entende isso? O que foi que aconteceu? Aqui está Josué. A nação vai para onde o sumo sacerdote vai. Se o sumo sacerdote é bom, Deus vê a nação boa. Se ele é mau, Deus vê a nação má. Mas o vemos aqui imobilizado. Pelo rei da Pérsia? Não. Pelos samaritanos? Não. Estava imobilizado pela consciência do pecado. Sua boca se calou. Se ele estava ou não em pecado, ele não buscou uma alternativa, não lidou com o pecado para se livrar daquela condenação. Satanás estava se opondo a ele. O diabo, o maligno, não era um demôniozinho qualquer, era o próprio Satanás que estava se opondo a ele, com seu hálito fedorento no pescoço dele, dizendo: você é sujo, você é sujo. Olha os seus pensamentos, olha o que você pensou do pastor, olha como você é mau, olha os seus pensamentos, olha os seus sentimentos. Você se diz crente, ele faz você se ocupar com você mesmo. Ele fica apontando para você. Você me escuta? Bem, no próximo capítulo, Zacarias tem uma visão com o outro líder. Falamos do sacerdote, outro era o líder, o governador. O governador, não o rei, mas o governador. Apesar de ter direito ao trono, ele era o governador. Zorobabel, o príncipe. No próximo capítulo, nós vemos a visão que ele teve. Versículo 6. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra de Jeová a Zorobabel, a qual diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus fala isso? Provavelmente Zorobabel se sentia que, como príncipe coroado, o herdeiro do trono, ele era inútil, achava que não tinha dinheiro. E eu digo isso por quê? Porque a palavra força é a palavra Rael, poder é a palavra Coá. Encontramos ambas em Deuteronômio 8:18. Antes te lembrarás de Jeová teu Deus, porque é Ele que te dá forças para conseguires riquezas. Vou falar em hebraico. Deus é o que te dá Coac, poder, para conseguir Israel, força ou riquezas. Deus dá Coá para conseguir Rael, poder para conseguir riquezas. Quem dá poder para conseguir riquezas? É Deus. Você pensa que é a sua inteligência, mas a Bíblia diz naquele mesmo capítulo: não digas a minha força e fortaleza me deu isso. Se você não está certo que é Deus que lhe dá a riqueza, eu vou orar por um mês, para que Deus não intervenha em nenhum segmento dos seus negócios. E depois de um mês você vai ver se é você ou Deus. Por que não? Em um dia, o mercado financeiro pode entrar em colapso. Eu garanto isso. Em um dia. Com toda a inteligência do homem, Deus ainda é o que dá riquezas. Não por Cael, não pelas riquezas. Zorobabel pensava que ele não tinha dinheiro, ele não tinha riquezas, a linhagem dele estava amaldiçoada, por isso estavam nessa condição, eles eram grandes no passado. Seu ancestral Salomão era um grande homem, agora não tinha exército e nem pessoas. Tudo isso estava incluído na palavra Coá, força. Por isso não tinha riquezas, ok? Ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra de Jeová, Zorobabel, não é por força nem por poder, mas por meu espírito, diz Jeová dos Exércitos. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Quem é você, grande obstáculo? Você pode dizer qualquer coisa. Quem é você, seja lá o que for. Quem é você, problema? Quem é você? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina. Ele, Zorobabel, produzirá pedra angular. A pedra angular é a pedra que sustenta toda a edificação. Quer dizer, a obra será feita e será feita com aclamações de graça. Isso não é aclamação, com aclamações de... Todos na galeria, aclamações de... Você não sabia se era a galeria de cima ou de baixo.
só queria clamar: graça, graça! Não é riqueza, não são os exércitos, não é a força humana, é a graça. Por 15 anos, meu irmão, ficaram imobilizados. Graças a Deus pelos profetas, porque Esdras 6,14 diz: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, os 2 jovens profetas. Por isso prosperaram. Vocês continuam ouvindo os ensinamentos proféticos. É por isso que prosperam. Se não estão, vão começar a prosperar. Por isso você está edificado. Se você não está, vai ser edificado. Amém? É impossível ouvir uma mensagem ungida e não ser edificado e prosperar. Muitas vezes Deus tira o seu apoio, a sua autoconfiança. Você parece cair, mas quando você começar a levantar, vai ser exponencialmente. Amém, irmãos? Alguns dizem: pastor, o senhor fica sempre dizendo que a condenação mata. O senhor sempre repete isso, que a condenação mata. Isso é um problema tão grande? Sim, mata o fluir da graça. Porque quando somos condenados, pensamos: não tem nada a ver com Deus, nem com o Espírito de Deus. Tem a ver comigo. Eu sou impuro, sou sujo. Vou contar uma história real. Eu conheço esse pastor pessoalmente muito bem. Eu conheço muito bem o pastor da história que eu vou contar. Esse pastor foi requisitado para ir para a casa de alguém que ele conhecia para orar por cura. Quem o convidou foi um outro pastor, que na verdade era um missionário. Ele estava bastante idoso e acometido de uma enfermidade terminal. E esse meu amigo pastor foi orar por ele e impor as mãos e crer no milagre. Certo? E ele piorou. Ele continuou orando por ele e ele piorou. Finalmente, ele estava no estágio final e a família convidou o pastor de volta porque o missionário pediu. Dessa vez, o missionário enfermo pediu que todos saíssem e, com a voz fraca, pediu para o pastor se aproximar da sua cama. E ele disse para o meu amigo pastor isso: eu não quero que você fique chateado ou se sinta mal. Eu sei porque eu não fui curado. A minha família não sabe disso. Mas muitos anos atrás, quando eu era um missionário em um país estrangeiro, eu cometi adultério. Então não se sinta mal. Por isso eu não fui curado. Ele passou para a eternidade, agora ele é uma pessoa feliz e eu me alegro que ele está agora na presença do Senhor. Mas o fato é esse. Quando eu ouvi isso, o meu amigo compartilhou pessoalmente o que aconteceu. Eu pensei comigo que são muitos os casos das pessoas que não se abrem. Essas pessoas não conseguem se perdoar de coisas que cometeram no passado e que talvez tenham até confessado, mas não foi suficiente. Eu vou ler um testemunho agora que eu recebi recentemente e vem de uma senhora de Carolina do Norte. Eu cresci no lar cristão e era forçado à igreja regularmente. Forçada a ir à igreja. Até que escutei o seu programa. Deixa eu falar de ir forçado para a igreja. Muitas vezes seus filhos não querem ir para a igreja. Certo? Mas como são seus filhos, você pode forçá-los a ir. Se eles querem dinheiro e moram na sua casa, debaixo do seu teto, é você que manda. Certo? Se precisam ser forçados, que seja assim. Eu tenho visto jovens no nosso ministério, apesar de serem rebeldes, serem forçados pelos seus pais porque querem a mesada, algum dia, em algum lugar, de alguma forma, eles vão ouvir uma palavra
que mudará suas vidas. Eu tenho visto muitos nessa igreja, suas vidas foram mudadas. Nem conseguem reconhecê-los, ficam tão apaixonados por Jesus, a personalidade deles sofre uma tremenda mudança. Eu fico maravilhado com o resultado. Alguns de vocês às vezes não querem vir à igreja, vêm porque estão escalados. Você é recepcionista e tem que sorrir sempre. Muitas vezes você vem, apesar de não sentir vontade, certo? Às vezes a obrigação salva você. Porque você está aqui, sem querer estar aqui, você escuta algo, nem sempre vem de mim, pode ser outra pessoa. Você escuta algo e é reavivado. Dê a eles um gostinho. Se você não os trouxer, vai chegar um tempo quando eles não sentirão o gosto pelas coisas gloriosas de Deus. E você vai lamentar. Eles são seus filhos, ok? Só queria dizer isso. Voltemos ao testemunho. Coisas maravilhosas aconteceram depois que eu e meu marido começamos a ouvir as mensagens da graça de Deus. Até que assistisse ao programa na televisão cristã, não havia sentido o amor de Deus. Gostaria de ter ouvido essa mensagem anos atrás. Consegui me livrar da baixa autoestima. O meu valor era baseado na opinião dos outros. Meu valor agora é baseado na obra de Jesus. Meu marido foi livre do vício do cigarro que tinha há muito tempo. Você percebe a eficácia da mensagem da graça? Livra as pessoas dos vícios. Essa mensagem é perigosa. Ele havia prometido que deixaria o cigarro quando casamos 23 anos atrás, mas não conseguiu. Apesar dos meus pedidos. Contudo, depois que ouviu a mensagem da graça, ele parou. Essa pessoa aqui do testemunho não está tendo os resultados ruins que as pessoas me acusam de produzir. As pessoas me acusam de pregar a graça e produzir licenciosidade. Mas a história desse testemunho diz o contrário disso. Continuando. E mais, meu marido foi curado de um tumor que tinha na sua panturrilha que me preocupava. E era um tumor do tamanho de uma moeda, era muito escuro, quase preto. Eu ouvi seus ensinamentos, colocava as minhas mãos sobre esse tumor e citava Isaías 53. Uma noite impus minhas mãos, falei em línguas por um tempo e disse, pelas suas pisaduras seja curado. Ao dizer essas palavras, meu marido puxou a perna e disse, você me queimou. Eu disse, não, esse foi o Espírito Santo tocando você. Eu louvei o Senhor e olhei para aquele tumor e agora estava claro. Sabíamos que havia sido curado. A vida faz mais sentido agora e eu não seria nada sem Jesus. Continue pregando a palavra, pastor Prince. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Agora chegamos a esse ponto. Eu estou trazendo essa palavra, não quero me apressar. Na próxima semana nós vamos continuar. Nós falamos que a condenação foi removida e eles começaram a prosperar. Vamos para 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Eu vou mostrar algo que é muito poderoso. Apesar de já ter compartilhado antes, eu vou compartilhar e quero que vocês guardem bem. Apesar de estar em grego, não é difícil. O grego não é uma língua difícil de se aprender. Foi o próprio Deus que escolheu o grego. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E Deus enviou o seu Filho depois de Alexandre o Grande fazer do grego a língua global naquela época. Porque o grego é uma língua muito interessante, muito detalhada e expressiva. É um idioma que tem muitas conjugações, tem muitos efeitos diferentes, uma língua que diz de forma muito clara, ela tem o passivo, tem o ativo. Por exemplo, a palavra amor, você pode dizer, eu amo essa maçã. Depois olhar para a esposa e dizer, eu amo você, querida. E ela acabou de ver você jogar a maçã fora, que você disse que amava. Você disse que amava a maçã e jogou fora. Agora você diz para ela que a ama, e ela pensa, isso é amor? Mas no grego você diria assim, eu eros essa fruta, eu eros essa maçã. E depois você se vira para a esposa e diz, eu ágape você. Você vê seu irmão e diz, ei mano, eu estorge você. Estorge é o amor de família. Filéu é o amor de amizade. Assim existem muitos tipos de amor. Amor físico, sexo, várias palavras, mas para tudo nós chamamos amor.
Assim é uma língua muito interessante. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu quero livrar você da condenação. Posso? Mas existem muitos erros de interpretação que têm que ser eliminados. E um dos erros é esse que vou mencionar. Filhinhos se refere à palavra tekenion. É um termo geral que fala dos filhos de Deus. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aqui estamos no capítulo 2 de 1 João. No capítulo 1, no versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui existe uma condição, você tem que confessar para ser perdoado. Se for escrito para o crente, você tem que confessar, tem que levar a sério. Tem pessoas que dizem, se eu confessar os meus pecados, certo? Aquele que o Senhor me manda confessar, primeiro, se quiser confessar todos os pecados, você pode. À noite, antes de dormir, não importa se você está cansado, ajoelhe-se e lembre-se de tudo o que fez desde que acordou até aquele momento. Vá pecado por pecado diante de Deus e confesse. Se quiser fazer isso, faça. Mas agora existe uma nova teoria. E diz, tudo que eu esquecer de confessar, Deus vai cuidar. Muito conveniente. E eles usam a revelação que eu ensinei algum tempo atrás, em 1 João 1,7, quando eu falei que Frances Havergal, ela lê a Bíblia no grego, e ela diz ter descoberto que o sangue de Jesus limpa continuamente. Assim eles dizem, tudo que esquecermos de confessar, o sangue purifica. Eles dizem baseado nisso. Então, para que confessar se o sangue purifica todo o tempo? A verdade é que eu tentei isso. Tentei confessar todos os meus pecados, me esforcei para lembrar de todos eles, que até fiquei deprimido. Confessei tudo. Se você crê que esse versículo foi escrito para os crentes, é melhor confessar o tempo todo para ser perdoado. Não somente os grandes pecados. O que não é feito com fé é pecado. Você já confessou isso? O fato é que somos ensinados nos institutos bíblicos e seminários por ditos professores da Bíblia e hermenêutica que não podemos construir uma doutrina baseada em um versículo. Nas cartas de Paulo, Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento e ele nunca falou para nenhuma das igrejas, nem mesmo para os coríntios, e estavam até se prostituindo. Ele nunca disse nenhuma vez, em todas as cartas, que deveriam confessar seus pecados. Paulo disse que eles estavam perdoados. Temos o perdão de acordo com as riquezas da graça. No próximo programa, Jesus disse, quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, ama muito. Quanto mais as pessoas sabem que são perdoadas, mais elas amam ao Senhor. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.